Queridos irmãos, queridas irmãs, 17 anos antes que o Brasil fosse descoberto, há 537 anos atrás, no dia 15 de agosto de 1483, o Papa Sixto IV inaugurava a Capela Sistina, justamente celebrando a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E a Capela Sistina, para quem já teve a graça de visitá-la, mas certamente todos já ouviram falar dela, com seus afrescos maravilhosos, considerado talvez uma das obras-primas mais exaltadas, já feitas pela mão humana. E, para além daquelas pinturas conhecidas de Michelangelo, do Juízo Final e da criação no teto, é muito interessante olhar as laterais da Capela Sistina, porque aí vemos que do lado direito há cenas da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e do lado esquerdo cenas da vida de Moisés. E aos fundos da capela há duas grandes pinturas. Do lado esquerdo vemos Moisés morto na tumba. E do lado direito, lado que tinha a vida de Jesus, vemos a ressurreição. Com isso, com a simbologia, aliás, do lado direito, onde nasce o sol, e do lado esquerdo, onde se põe o sol, víamos representado a antiga aliança, que tinha Moisés como centro, que termina no sepulcro, e a nova aliança, feita por Nosso Senhor Jesus Cristo no seu corpo, no seu sangue, no seu sacrifício na cruz, que termina com a vitória da ressurreição. Por que estamos falando disso? Para além do fato de que a Capela Sistina foi inaugurada num dia como o de hoje, dia 15 de agosto de 1483, também pelo fato de que a ideia da antiga aliança, que termina no sepulcro, pode nos ajudar um pouquinho a compreender o sentido pleno da festa de hoje, da Assunção de Nossa Senhora, onde nós comemoramos o fato de que ela foi elevada em corpo e alma ao céu, para junto de Jesus. Ou seja, Nossa Senhora ressuscitou dos mortos. E, como eu disse, a ideia essa da antiga aliança, que termina no sepulcro, pode nos ajudar um pouco a compreender o sentido profundo. Por quê? A antiga aliança, que tem Moisés como figura central, estava centrada na lei que Deus deu a Moisés quando estabeleceu a aliança com o povo judeu no Monte Sinai. E para selar essa aliança, Deus tinha dado as tábuas com os 10 mandamentos. E tinha ordenado a Moisés que construísse uma arca, que ficou conhecida como Arca da Aliança, onde foi depois depositada a lei. Foram depositadas as tábuas dos 10 mandamentos. E além disso, depois foram acrescentados na Arca da Aliança a vara de Moisés, aquela vara que tinha aberto o Mar Vermelho em 2, que tinha feito com que a água brotasse da terra e tantos outros milagres. E também foi colocado um pouco do maná, ou seja, aquele alimento que Deus tinha dado aos judeus quando eles passaram os 40 anos vagando pelo deserto. E a Arca da Aliança passou a ser o objeto mais sagrado para os judeus na face da terra. E nós vimos hoje, na primeira leitura do primeiro livro das Crônicas, justamente uma cena do traslado da Arca da Aliança e como Davi mandou que os levitas, que eram os sacerdotes, pudessem preparar uma verdadeira procissão
com cânticos, com instrumentos, depois ofereceram-se sacrifícios, né? Uma verdadeira festa para a Arca da Aliança. Atenção! A Arca da Aliança, nenhum judeu pensaria dessa forma, era Deus. Eles não adoravam a Arca da Aliança. Porém, celebravam o fato de que ali Deus se manifestou. Como, aliás, o Salmo responsorial, o Salmo 131, vai nessa mesma linha, dessa celebração da Arca da Aliança, da importância, da grandeza, da sacralidade da Arca da Aliança, quando, no versículo 14, diz o seguinte: eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. Ou seja, a importância da Arca da Aliança estava no fato, e ela tinha sido feita, não nos esqueçamos, por mãos humanas, certo? Inspirados por aquilo que Deus tinha determinado, mas feito por mãos humanas, mas era o local onde ele se manifestava, e por isso era tão importante. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, da mesma forma que a lei de Moisés, a antiga aliança, terminou no sepulcro, também a Arca da Aliança acabou desaparecendo. Quando Jerusalém sucumbiu nas mãos dos babilônios, no século VI a.C., a Arca desapareceu para sempre e ficou apenas uma memória e objeto de lendas, que até inspiraram alguns filmes. Porém, e sobretudo, a Arca da Aliança, no fundo, como aliás a antiga aliança, não era nada além de uma pálida preparação da verdadeira aliança. Não era nada além de uma sombra da verdadeira aliança que seria selada no corpo e no sangue de Jesus. Lembremos aquilo que ele disse na última ceia: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. A eterna aliança, feita no corpo e no sangue de Cristo. O corpo e sangue de Cristo que ele recebeu de sua mãe, Maria. Ela, queridos irmãos, é a verdadeira Arca da Aliança. A verdadeira morada de Deus que quis se fazer homem, de Deus que quis assumir uma natureza humana, um corpo com sangue humano, sangue e corpo que ele recebeu de Maria. E por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, nós hoje exaltamos Maria, da mesma maneira como os antigos hebreus exaltavam a Arca da Aliança. E da mesma forma como eles sabiam que a Arca da Aliança não era Deus, mas apenas aonde Deus quis se manifestar, também nós católicos, também nós cristãos, quando exaltamos Maria, não a confundimos com Deus. Porque bem sabemos que Deus é somente um, que o Salvador é somente um, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós inclinamos a cabeça cada vez que pronunciamos o seu santíssimo nome. Porém, também sabemos que ele quis habitar entre nós no corpo de Maria. E da mesma forma como a antiga Arca da Aliança fora ornada por mandato de Deus, podemos ver isso no Antigo Testamento, com ouro, da forma que fosse a mais bela das estruturas, o mais belo dos objetos, também Deus quis ornar a sua arca, esta, aliás, não feita por mãos humanas, mas feita por ele diretamente, com virtudes, com a graça da Imaculada Conceição, de que não fosse manchada pelo pecado. E, sobretudo, com a graça de ser a mais fiel de todas as mulheres e de todos os homens, a mais fiel discípula de Jesus. Isso vemos no Evangelho de hoje, quando São Lucas nos fala desse momento no qual uma mulher, já sabendo que Jesus era o Messias, exclamou, querendo fazer um elogio, né? Bem-aventurados os seios que te alimentaram, bem-aventurado o ventre que te trouxe ao mundo.
E Jesus então responde, né, de forma categórica: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quem mais do que Maria cumpriu com isso que Jesus disse? Logo no início do próprio Evangelho de São Lucas, a primeira vez que vemos Maria, ela sendo visitada pelo anjo Gabriel, quando recebe de Deus a missão de ser a mãe do Salvador, ou seja, que é revelado que ela seria a arca da aliança, a verdadeira arca da aliança. Qual é a resposta dela? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E é por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, que se a antiga aliança, que terminou no sepulcro, viu a sua arca desaparecer, a nova aliança, no corpo e sangue de Cristo, corpo e sangue que ressuscitaram, que estão no céu, a sua arca não poderia desaparecer, não poderia ser destruída pela morte. E por isso, e aqui está o sentido da festa de hoje, Jesus quis ter sua mãe junto consigo no céu. Quis fazer com que a arca da aliança, a verdadeira arca da aliança, pudesse durar por toda a eternidade. E com isso, fez com que Maria fosse a primeira a experimentar aquilo que São Paulo falava na segunda leitura de hoje, da sua primeira carta aos Coríntios, quando elevou de forma poética essa celebração da vitória de Cristo. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Hoje celebramos a vitória de Maria, a vitória de Jesus em Maria. E nesse sentido, ela é para nós uma espécie de protótipo. Como assim? O que é um protótipo? Quando, por exemplo, esses novos aparelhos de tecnologia, antes de serem lançados ao mercado, produzidos de forma massiva, sempre há um protótipo, o primeiro modelo do qual os demais vão seguir. Maria é o protótipo de cada um de nós, no sentido de que ela é a primeira a experimentar os efeitos da vitória de Cristo, participando ela também dessa vitória, sendo glorificada, sendo para nós o protótipo, porque também nós estamos chamados a seguir a Maria, a também nós sermos glorificados pela vitória de Cristo no final dos tempos. Assim sendo, o que devemos fazer? Devemos, com mais convicção do que já tínhamos antes, honrar a Maria. Não adoramos, sabemos muito bem, mas sim honramos. Que nos inspiremos naquilo que vimos no Antigo Testamento, que os judeus faziam com a Arca da Aliança. E se faziam aquilo para uma arca que desapareceu, para uma arca feita por mãos humanas, por mãos de pecadores, que nós possamos honrar a nossa mãe, cujo corpo foi feito por Deus, sem mancha, sem defeito. Aquela que recebeu a maior graça que um ser humano poderia receber, que era de ser a mãe do próprio Deus feito homem. Honremos a Maria com convicção, na certeza de que ela no céu intercede por cada um de nós e nos espera para que um dia também nós participemos com ela da alegria eterna de estar junto com o nosso amadíssimo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.